Beleza, vamos lá. Vamos pensar aí hoje, né, sobre a questão do cenário atual e tem a ver com a situação que nós estamos passando no momento, né? Enfim, nós temos todo um processo aí de dificuldades econômicas, né? Isso aí não só no Brasil, de forma globalizada, mas a gente vai falar exclusivamente aqui do nosso país, né? A gente sabe aí que atualmente as empresas vêm enfrentando diversas restrições aí em relação a questões de sobrevivência, né? Devido à pandemia. Algo que tem em todo processo de dificuldade, tem sempre alguns segmentos que acabam tirando proveito, né? Enfim, nem todos sofrem tanto. Se nós pegarmos aí, por exemplo, a questão de pessoas que trabalham com indústria farmacêutica, né, pessoas que trabalham com funerária, o segmento só cresceu, né? Estão vendendo muito mais. Imagina as fábricas que fabricam aí ivermectina, álcool, nunca vendeu-se tanto esse tipo de produto aí, devido a essa questão da pandemia. Mas é óbvio que a maioria vem sofrendo, né? Vem sofrendo aí com essas dificuldades. E aí a gente vai falar de um assunto que é importante, que é a questão do capital de giro, porque isso tem impacto direto aí na continuidade dos negócios, certo? Então, trouxe aí para vocês alguns slides que falam justamente sobre essa questão que nós estamos vivendo devido à pandemia do coronavírus, certo? É fato que a quantidade de crédito disponível no mercado não está acompanhando, né, o agravamento e a disseminação dessa doença. Isso aí a gente sente, a gente percebe no dia a dia, a própria questão do desemprego, né, o dinheiro, pouco dinheiro circulando no mercado também, tudo isso acaba impactando, mas, enfim, nós estamos aí sobrevivendo, né, estamos tendo aí que arcar com esses custos, e vamos ver, né, gente, mas é uma situação realmente que a gente não gostaria de estar passando, certo? O fato é que, sem capital de giro, é impossível uma empresa venha a sobreviver, certo? E o grande boom de financiamento aí para o enfrentamento da pandemia foi no ano passado. Por quê? Porque o governo ele não esperava que 2021 continuássemos aí a ter essa onda toda de pandemia, certo? Então, foi feita uma previsão, né? Isso aí, obviamente, que foi uma falha no planejamento, pelo menos na minha opinião. Eu não estou aqui assumindo nenhum posicionamento partidário político, é bom deixar claro isso, certo? Estou falando aqui como cidadão que sente na pele, assim como todos vocês aí. E aí o governo, basicamente, encerrou aí as principais fontes de financiamento em dezembro de 2020, certo? Ainda que se discuta só as voltas desse financiamento, as alternativas estão em crédito de programas estaduais ou de linhas privadas, basicamente falando hoje, certo? Existem estudos aí para se voltar a fazer financiamento com recursos públicos. Ao todo, os programas de crédito criados na pandemia liberaram 148 bilhões em créditos contratados. O principal deles foi o PEAC, que é o Programa Emergencial de Acesso ao Crédito, voltado também a grandes empresas, com 92 bilhões em operações contratadas. Outros programas foram o PESE, que é o Programa Emergencial de Suporte a Empregos, coordenado pelo Banco Central, o PEAC Maquininhas, o FAMP, que é o Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas, e o BNDES Giro, né, que vem justamente atender essa questão de capital de giro, que é do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, certo? Então, esses foram os principais programas do governo aí no ano de 2019, e aí está sendo feito estudo aí para prorrogação de alguns,
nesse período também de 2020. Ok? Estão me ouvindo bem aí? Tá claro para vocês aí? Tranquilo, professor. O Programa de Apoio a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP, foi a principal linha de crédito disponibilizada pelo governo federal para socorrer as pequenas empresas e as microempresas durante a pandemia. Tá? Nós tivemos aí esse programa que foi especialmente para atender micro e pequenas empresas. As empresas beneficiadas assumiram o compromisso de preservar o número de funcionários, né? A ideia também era não desempregar, certo? Então, essa foi uma das contrapartidas que o governo colocou para que se emprestasse, uma das condições para se emprestar os recursos. Certo? E aí, essas empresas puderam utilizar esses recursos para financiar as suas atividades, né? Como investimentos e capital de giro também para despesas operacionais. Paulo Guedes, que é nosso ministro da Economia, acenou para a possibilidade de tornar o PRONAMP em programa permanente. Isso já é agora, né? No ano de 2021. Aí é a notícia que eu retirei do Globo. O Congresso Nacional ainda busca espaço no orçamento para abastecer o programa. Então, está sendo discutido ainda pelo Congresso, né, a possibilidade de prorrogação, né, e também de tornar permanente esse programa aí de assessoria, de apoio às micro e pequenas empresas, certo? Eu mostrei para vocês um gráfico, esse gráfico agora do mês de março, fevereiro, março, e ele refere-se ao ano 2020, certo? Então, foi feito um estudo aí de abertura, em relação à abertura de empresas e fechamento de empresas. E, por incrível que pareça, no ano 2020, nós tivemos um recorde aí de abertura das empresas, certo? Então, isso é proveniente de quê? O que vocês acham que aconteceu, né? Nós estamos aí falando de um ano difícil de pandemia, onde, em contrapartida, e totalmente, uma coisa totalmente inesperada, houve um aumento da abertura das empresas. A que se deve isso? O que vocês acham que contribuiu para que houvesse aí um boom de crescimento de abertura de empresas? E aí, a maioria, obviamente, que nós temos aí são micro e pequenas empresas, tá? Que abriram nesse período aí de 2020. A que se deve isso? O que vocês acham? Professor? Pode falar, gente. Aqui. Eu, como trabalho no mercado, como vendedor, representante de negócio da Ambev, teve muitos botecos que fechou, entendeu? Uhum. Agora, com essa remessa, nós vai ter que inativar uma pancada de cliente, e sem contar que todo dia entra 10, 15 clientes novos, assim, em cada setor. Por exemplo, na Ceilândia cresceu demais. Tem cliente meu que saiu do emprego e empregou tudo que ele tinha num bar, num restaurante, entendeu? Certo. E tem cara que tá tocando, e uns fecharam e cresceu muito o número de microempreendedor, de empresa. Eu acredito que muita gente que perdeu o emprego foi por tudo ou nada. Trilha, Exatamente. essas coisas, entendeu? Concordo plenamente. Essa foi minha percepção no momento que eu vi esse gráfico. Eu falei, isso só pode ter sido a busca de alternativas para a sobrevivência. Então, as pessoas estão, muita gente ficando desempregada e sem condições de trabalhar, estão buscando outras alternativas, como para abrir empresas e trabalhar até dentro de casa mesmo, né? Muitas vezes. Não necessariamente trabalhar abrindo um comércio formal, certo? E aí, é a única explicação, né, viável que nós temos para isso. Porque realmente não faria nenhum sentido, né? Até a princípio, a percepção que teria ser que a tendência era de mais fechamento do que abertura, mas não, aconteceu ao contrário. Abriu-se mais empresas do que fechou, certo? Inclusive, com um crescimento recorde, que nunca havia existido, né? Então, acho que se deve muito a isso aí também. Eu acho que, não sei se as demais concordam, se alguém quiser colocar mais alguma situação que tenha percebido, né? Mas eu acho que realmente foi isso mesmo. As pessoas estão pensando em justamente
se reinventar e não depender de empregos formais também, gente. Por quê? O que acontece? O que a gente percebeu com essa pandemia? Né? Que a qualquer momento a gente pode ficar com a mão na frente e outra atrás, quando a gente depende de um emprego. Na verdade? E aí você depender de outras pessoas, depender de outras situações para sobreviver é uma coisa muito complicada. Então as pessoas estão, acho que, se arriscando mais, pensando mais em ter o controle da própria vida, abrindo seus próprios negócios. Eu acho que isso tem a ver com esse momento aí é mais voltado à questão psicológica de sobrevivência mesmo, de não ter que passar por isso novamente, porque realmente é muito difícil. Você tem ali uma renda, né, que você paga suas contas, e de repente Sim, você professor. perde. Pode falar. Uma coisa que eu observei também, né, materiais de construção, né, começou a sair muito também, pessoas reformando apartamento, tudo isso. Aí eu fiquei observando isso, entendeu? Que a É, construção, para mim, ela subiu, né? Todo mundo decidiu reformar a casa, a maioria, né, apartamento, foi o que eu observei, né? Meu trabalho então, em prédio, né? essa mudança de comportamento se deve também ao fato de que a gente está passando mais tempo dentro da nossa casa, e aí as pessoas estão conseguindo, estão investindo muito nesse ambiente dentro de casa, para que até que ela possa se sentir bem, né, talvez, e a questão também de poder estar acompanhando isso, né, você está ali, porque você mexer com a reforma, por exemplo, você precisa estar o tempo todo, mas imagina só, você trabalha fora, muitas vezes você não tem a condição de estar acompanhando uma obra dentro de casa, e de repente você começa a fazer um home office, você pode estar acompanhando e você aproveitaria aquilo ali para estar fazendo uma obra. Então, penso que tem a ver com isso aí, né? Tem a ver também com essa questão de você estar investindo num ambiente que você está passando mais tempo, então você quer se sentir bem dentro desse ambiente, eu acho que é por aí também, né? É uma mudança de comportamento. O fato é que não dá para negar que toda essa situação que a gente está vivendo hoje, né, que eu espero que a gente não viva nunca mais, e nem né, as pessoas que vêm posteriormente aí a ascender aí nossa família, não venham passar por isso também, porque é uma situação muito, né, muito ruim. A gente fica muito inseguro, né, a gente pode dizer, a gente fica ansioso por não saber o desfecho disso tudo, certo? Enfim, mexe muito, Professor, mexe muito. é, esse momento que cresceu muito o setor é setor imobiliário, setor de automóvel, tão tanto que os carros que já tem, por exemplo, os carros usados, seminovo, cresceu muito o valor dele por conta que as fábricas não têm, entendeu? Então o mercado aqueceu vários setores da economia, como a construção, né? A construção estava parada num momento difícil, que teve aqueles escândalos lá, do Odebrecht, essas empresas maiores que eram os pilar do Brasil, né? E aí, hoje, a galera está investindo muito por exemplo, o cara mora de aluguel, é um dinheiro perdido. Então, o cara prefere investir, financiar o imóvel, é o que mais tem. E a mesma coisa é o carro, todo mundo correndo atrás de comprar o carro próprio. E cresceu muito essa demanda. E tecnologia também, a galera está investindo bastante. E todo mundo está com o olhar voltado para tecnologia. No caso, nós na Ambev lá já vai ter, como é que se fala? Entrega no delivery de drone. Vai ser os primeiros testes aqui em Brasília, o projeto piloto, entendeu? Então o pessoal está investindo muito em tecnologia, aplicativo, essas coisas. Então os caras estão vendo que se não se inovar, fica para trás. É Então verdade. é desse jeito que está o mercado hoje. E a É, gente tem que acompanhar também, né? Se não acompanhar, fica para trás. a gente tem que se readaptar. É igual a questão aqui das nossas aulas, né? No início houve uma resistência muito grande, né? Muita gente, não só os alunos, né? Os professores também, alguns professores, mas eu não sei mexer, né? Eu tenho vergonha de falar na frente de uma câmera, enfim. Um professor tem vergonha de falar? Tem, gente. Eu vi casos de professores que preferiram pedir demissão porque tinham vergonha de falar na frente do computador. Quer dizer, é uma mudança de hábito.
E as pessoas, elas acabam tendo seus respectivos impactos de acordo com cada um, né? Alguns se adaptam melhor, outros não. Até vocês mesmos no início, muitos tiveram resistência, não quero isso. Mas toda mudança, ela tem seus prós e seus contras, né? Não existe uma mudança só para coisas ruins. Sempre traz alguma coisa também em benefício. A gente pegar aí essas aulas remotas. Tem desvantagem? Tem desvantagens. Mas tem vantagens também, como, por exemplo, vocês têm a aula, fica gravada, vocês podem assistir a hora que vocês quiserem, né? Enfim, tem a questão de vocês não terem que se deslocar da casa de vocês, por mais que, né? Hoje em dia a gente tem a questão de trânsito, muita gente às vezes trabalha longe do local onde estuda e não conseguia chegar no horário, enfim. Tem coisas também que podem ser relatadas como coisas boas, certo? Mas a pior parte desse momento que a gente está passando é a questão de que muita gente está morrendo, muita gente continua morrendo, né? Então a gente vê aí casos de famílias. Hoje eu estava lendo a notícia de uma mãe, de uma senhora que perdeu o marido e 5 filhos. 5 para o coronavírus. Então, gente, desfigurou a família. Assim, imagina só o trauma, né, para a família dessa. Eu conheço muita gente que perdeu familiares. Né, eu perdi familiares. Enfim, perdi tia. Eu acho que ninguém está saindo ileso totalmente dessa situação. E a gente está sobrevivendo, né? Vamos ter que tocar o barco. Então, a gente tem que sobreviver, a gente tem que se adequar. Essa é a realidade. E isso tem a ver também com esse processo econômico aí. A gente tem que se readequar, a gente tem que se reinventar, né? Eu duvido qual de vocês não passaram uma noite pensando o que vocês poderiam fazer para melhorar, para não ter que, né, que sofrer situações de finanças que não venham a ser cumpridas, enfim. Eu não sei. Eu acho que quase todos passaram por isso, né? E eu penso nisso todos os dias, né? O que eu posso estar fazendo para não depender de emprego, certo? Porque eu gosto de trabalhar, é bom trabalhar, mas eu preferia estar trabalhando para mim. Isso é fato, né? Fazendo meu horário, ganhando meu dinheiro e talvez produzindo até mais dinheiro do que a gente produz quando a gente trabalha para terceiros, né? Dar aula é uma coisa bacana. Eu estou aí há 20 anos, né, como docente, como professor, na verdade, um pouco mais de 20 anos, e é uma coisa que a gente aprende a gostar, certo? Só que a gente tem que pensar no futuro. Imagina só, no momento que eu me aposentar, eu preciso ter, né, uma forma de sobrevivência aí digna, né, não só para mim, para minha família, para minhas filhas, né, que eu tenho família, enfim. Mas vamos tocar o barco aí. Eu acho que é isso aí, né, gente? A gente tem que... a única explicação mesmo para a abertura de novas empresas, assim, então, um volume tão alto, foi essa mudança aí de atitude, certo? Bem, então, esse crescimento ocorreu em meio a uma pandemia que gerou recessão na economia brasileira, um tombo estimado de mais de 4% do produto interno bruto de 2020, certo? Então, ainda que tenha havido aí uma queda no produto interno bruto, houve um aumento da abertura de empresas, na abertura das empresas. Beleza, então só para contextualizar mesmo, eu vou trouxe esse slide aí para vocês, porque é importante também a gente, né, tratar de assuntos atuais aí e não perder o foco. Mas vamos falar agora do que é o capital de giro, né? A gente na verdade, já comentamos isso em aulas anteriores, no primeiro bimestre, certo? E o capital de giro, dentro da análise das demonstrações contábeis, tem a ver ali com o nosso balanço patrimonial também, né? Tem outras demonstrações também que refletem, mas basicamente a gente vai trabalhar hoje com o balanço patrimonial. E aí podemos dizer que o capital de giro é para qualquer empresa o valor total do conjunto de recursos formados por valores em caixa e bancos, valores a receber de clientes e valores estocados, né, mercadorias estocadas, certo? Então, nós temos aí a formação desses valores que ficam ali no ativo da empresa, certo?
E, obviamente, que nós temos também as fontes de financiamento desses valores, que também vamos considerar aí nessa aula de hoje, tá? Só relembrando a todos que nós temos que sempre ter em foco a estrutura das demonstrações financeiras e demonstrações contábeis, certo? Então, quando nós iniciamos a nossa disciplina, nós vimos aí, eu passei para você algumas aulas aí, falando sobre as principais demonstrações financeiras que nós iríamos trabalhar, né, balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício, e essas demonstrações precisam ser observadas ainda, tá? Você não podem perder o foco em relação a isso. Nós temos aí que a determinação do capital de giro, que são valores aplicados em estoques, né, em contas a receber e caixa disponível, conforme foi falado ali anteriormente, né? Então, quando a gente aplica, a gente está falando de capital de giro, a gente está falando desse capital circulante, né? Nós temos ali no ativo circulante, representado por essas contas, e nós temos as fontes desse capital de giro. Quais sejam? Nós podemos ter fontes provenientes do capital próprio, certo? Então, o capital próprio da empresa, nós sabemos que é representado pelo patrimônio líquido da empresa. Nós podemos ter também fontes de financiamento, de empréstimos, né? Financiamentos bancários, de curto e longo prazo, assim como também desconto de duplicatas e cheques, certo? Quando a gente fala de desconto de duplicatas e cheques, é quando a empresa recebe duplicatas dos seus clientes, né, dessas duplicatas que os clientes vão pagar no futuro, ou cheques predatados, e ela vai ao banco e faz o desconto dessas duplicatas desse cheque, ou seja, ela antecipa o dinheiro, né, no banco. Digamos que ela vendeu lá a prazo, o cliente vai pagar 60, 90, ela vai lá e deixa esse cheque no banco, o banco entrega o dinheiro na mão do empresário, obviamente descontando os respectivos juros, porque o banco não vai fazer isso de graça, certo? E aí é feita essa transação, que não deixa de ser uma fonte de financiamento. É uma forma de empréstimo também, com a garantia ali de um duplicata ou de um cheque, beleza? Nós temos também outras fontes de capital de giro, que são os próprios fornecedores, onde eles fazem aí, onde eles dão prazo para pagamento das mercadorias, adiantamento que os clientes também podem estar dando aí para a empresa, de transações futuras, e o próprio lucro que a empresa vem a ter, né, durante as suas transações ali, durante o seu exercício social, ela tem o objetivo de lucro, e quando ela consegue oferir lucro, ela também vai investir aí, também pode estar investindo em capital de giro. Então, basicamente, nós temos essas fontes de financiamento do capital de giro, né? Capital próprio, empréstimos e financiamentos, fornecedores, adiantamento de clientes e resultados lucros. Tudo bem até aí, pessoal? Sim. Beleza, professor. Professor, uma dúvida rápida aqui. É realizável, por exemplo, a longo prazo, é um grupo do ativo não circulante, não é isso? É isso mesmo. Sim, aí fala, é um grupo do ativo não circulante, mas assim, aí no ativo não circulante tem vários grupos. Aí, qual desses grupos seriam, por exemplo? Ou é o total do ativo não circulante? O capital de giro da empresa... Do falando... realizar... você está falando... É que eu vi longo prazo, aí eu lembrei aqui agora, entendeu? Não, a gente está falando, quando eu falei do longo prazo aqui, eu falei da fonte de financiamento, né? Sim, isso, mas aí eu lembrei que eu estava numa dúvida anterior. Lá no capital de giro, lá é só no circulante mesmo. Só no circulante, no né? ativo, tá? No ativo, total, né? Isso. No passivo, nós podemos ter fontes de longo prazo, tá? Ou seja, as fontes de financiamento, elas podem ser provenientes do passivo circulante e não circulante, certo? Mas o capital de giro da empresa, ela vai estar focada
no ativo circulante. Tá? A fonte de financiamento pode ser circulante ou não circulante. Tá claro? Beleza. Bem, então, trouxe aqui um exemplo para vocês, uma empresa, né, que tem aí, está presente aí um balanço patrimonial, né, onde nós temos aqui o ativo, a aplicação de recursos é ativo, né, gente? Deve lembrar disso aí. E a origem é nosso passivo, então aqui nós temos o passivo e aqui nós temos o ativo, certo? Aqui nós, as contas estão dispostas aqui, ó, não estão nos respectivos grupos, tá? Apenas à disposição das contas do ativo e do passivo. Não necessariamente a gente precisa estar elencando aqui os grupos. E aí nós temos aqui caixa, bancos, contas a receber, estoques imobilizados para aplicação de recursos, e para origem, fornecedores, empréstimos bancários, folha de pagamento, que são salários a pagar, imposto a recolher, capital próprio, que é o patrimônio líquido, certo? Que está dentro do patrimônio líquido, assim como lucros acumulados também está dentro do patrimônio líquido. Beleza. Então, nós temos essas contas aqui com esses valores, tá? A gente vai utilizar esse exemplo para explicar aqui como é que a gente faz o cálculo da necessidade de capital de giro dentro das empresas. Então, vamos lá. Em relação à aplicação de recursos, a gente pode dizer, nós temos aí, né, aplicação no giro financeiro, o valor que existente em caixas e bancos, que é R$ 3.000, então, esse total aqui, ó, o giro financeiro da empresa, se você pegar aí o que você tem de recursos financeiros disponíveis, caixas e bancos aqui, né, total de R$ 3.000, 2.500 mais 500, certo? Então, aplicação no giro, que a gente fala operacional, tudo isso é giro, também é capital de giro, tá? Nós temos aí contas a receber de clientes e estoques, e totalizar aqui 4.000, 6.000, certo? Esses valores estão vindo daqui. Contas a receber, estoques. Aqui eu tenho giro financeiro, caixas e bancos, aqui eu tenho giro operacional, contas a receber e estoques. Essas 4 contas aqui fazem parte do ativo circulante, certo? E no não circulante eu tenho apenas a conta de imobilizada, representada pelo valor de 13.000 aqui, certo? Então, esse valor de 13.000, obviamente, é ativo fixo aqui, né? Quando a gente fala ativo fixo, são valores que foram imobilizados em instalações, né, máquinas, equipamentos, certo? Veículos. Então, aquele ativo que é utilizado no dia a dia da empresa, não é ativo para revenda, certo? Então, aqui o capital de giro não entra aqui nessa parte de não circulante, né? Nessa parte de ativo fixo, somente nessa parte aqui, que é do ativo circulante. Está claro aqui para vocês a separação desses valores? Sim, professor. Já em relação à origem, né? Nós temos aí origens financeiras, empréstimos bancários, origem operacionais, fornecedores, salários e impostos, e origem de recursos próprios, capital próprio e resultados acumulados. Ou seja, todos os valores que estão representados nas origens aqui, ó, podem ser origem de aplicação de recursos no capital de giro, tá? Mas nem todos os valores que estão aqui representados no ativo serão classificados como capital de giro. Tudo bem? Professor, repete, por favor. Mas, em relação ao capital de giro, que eu estou falando para você é o seguinte: todos os valores que estão representados aqui na origem dos recursos, que seria o passivo da empresa, né? Fornecedores, empréstimos, salários a pagar, impostos, capital próprio, lucros acumulados, qualquer um desses valores pode ser uma fonte de financiamento do capital de giro da empresa, certo? Que está representado aqui pelo ativo circulante. Aqui é caixa, bancos, contas a receber e estoques. Ok? Então, é só deixar claro que no ativo, nem todas as contas terão influência no capital de giro. Mas no passivo, todas as contas aqui podem influenciar nesse capital de giro aqui que nós temos, tá certo? Entendeu, Patrícia? Ok, professor.
Beleza. E aí, como é que a gente calcula, né, quando a empresa tem necessidade de capital de giro, certo? Indica, na verdade, esse cálculo indica para a gente quanto o giro operacional está sendo financiado com recurso de terceiros, certo? Então, quando a gente fala de necessidade de capital de giro, é necessidade de buscar recursos, né, ou que a empresa buscou recursos, né, perante a terceiros. E aí nós já sabemos o que são terceiros no passivo, né? Nós já trabalhamos isso aí no primeiro bimestre. Ok? Então, como é que a gente vai fazer esse cálculo? A gente vai pegar o giro operacional. O que é o giro operacional? São as contas a receber, né, de clientes, mais os estoques, no caso aqui do exemplo que nós vimos, menos as origens operacionais, que são fornecedores, salários e impostos. Certo? Para a gente verificar se existe necessidade de financiamento por fontes externas, que não sejam as fontes próprias da empresa, a gente vai pegar somente as contas operacionais. O que são contas operacionais? São contas que estão vinculadas às operações da empresa, certo? Então, valores a receber de clientes, os estoques da empresa, e nas origens, no passivo, os fornecedores, os salários a pagar, os impostos a pagar, certo? Então, se nós pegarmos aí, nesse exemplo que nós temos lá que os clientes a receber da empresa, o valor é 4 mil, ó. Então, mais uma vez, nós estamos buscando esses valores daqui, gente. Tá? Contas a receber de clientes, 4 mil. Certo? Então, estou aqui. Receber de clientes, 4 mil. Os estoques, 6 mil, que é esse valor aqui, ó. 6 mil estoques. Isso aqui somado, né? Parênteses, menos fornecedores, que é 4.500, 4.500 fornecedores. Salários a pagar, que é a folha de pagamento, que é 2 mil. Né? E impostos. Então, o valor de 500 aqui, impostos a recolher. Certo? Então, se nós fizermos esse cálculo aqui, somarmos aqui as contas a receber mais os estoques, teremos 10 mil reais. E se somarmos aqui fornecedores, salários e impostos, 7 mil. Certo? 10 mil menos 7 mil, a necessidade de capital de giro dessa empresa é de 3 mil reais, certo? Então, esse é o valor que precisa ser financiado através de recursos de terceiros, ou seja, recursos externos, né? Não são recursos provenientes das operações da própria empresa. Está claro para vocês isso? Professor, Pode falar. na verdade, só para eu poder entender melhor, esse capital de giro é um dinheiro que a empresa tem que ter guardada para caso se a empresa precisar poder usar. É isso? Não. É o capital que está circulando dentro da empresa para cumprimento das obrigações e das operações da empresa. Entendo, porque, por exemplo, se eu coloco ali valores de cliente a receber, tudo bem que se eu receber, eu aplico, mas, por exemplo, eu não posso me basear para as despesas do mês seguinte contar com esse valor, certo? Porque vai que o cliente não me paga. Não, mais ou menos. Não é que você... É o seguinte, a gente está trabalhando, a gente está falando de uma situação onde existem obrigações a vencer e existem direitos a receber. Você não pode deixar de contar com seus direitos a receber. E, obviamente, que as empresas, tudo bem, Patrícia, obviamente que as empresas, elas têm aí uma previsão, né, dos clientes e não vão cumprir com as suas obrigações. E existem mecanismos que se utilizam contabilmente. Ok, Patrícia. Existem mecanismos que se utilizam contabilmente para justamente resguardar aí a empresa dessas flutuações de possíveis não pagadores, tá? Então, você não pode deixar de forma alguma de incluir aí o valor que você tem recebido dos seus clientes, como não sendo seu capital de giro, porque aí você, né, estaria desprezando uma fonte
de recursos importante, não tem como, tá certo? Agora, é óbvio que provisões ali serão feitas justamente no sentido de se resguardar desses possíveis não pagadores, tá bom? Não, beleza. Então é porque eu estava confundindo mesmo com outra questão, tinha entendido outra coisa. Certo. Então, tá claro aí para todo mundo, gente, como é que se calcula? Acho que não tem muita dificuldade, né? Nós temos uma fórmula de necessidade de capital de giro, onde a gente pega o giro operacional, que está ali dentro do... Já vimos ali o que é giro operacional, né? São as contas operacionais que não entram em caixa e banco, e diminui das origens operacionais, que basicamente é fornecedores, salários e custos. Ok? O senhor cada vez complicando mais, né, professor? Cada vez fiando a faca. Não, pelo contrário. Quando chegar no dia da prova, tá todo mundo saindo fumaça da orelha. Eu estou agregando cada vez mais, né? A gente tem que, não é complicar, é agregar a palavra certa, viu, Maria? Agregar. Um nome bonitinho, né, professor? Mas é isso mesmo, bora para frente. Exatamente. Vocês estão aqui para aprender, eu estou aqui para ensinar. Então, quando a gente tiver tempo, a gente vai avançando aí. Capital de giro próprio, pessoal. Então, nós podemos também fazer o cálculo aí do capital de giro próprio. E o objetivo desse cálculo é indicar quanto dos recursos próprios da empresa estão sendo utilizados dentro do capital de giro. Certo? Então, nós vimos aí que, apesar do capital de giro estar representado lá no ativo circulante, as origens, elas estão todas representadas ali pelo total do passivo, né, que inclui, inclusive, as origens não circulantes e até o capital próprio da empresa. Então, a gente também pode fazer o cálculo aqui para verificar se existem valores de capital próprio, certo? Que estão sendo utilizados para financiar esse capital de giro da empresa. Ok? Como é que a gente vai fazer esse cálculo aí? A gente vai pegar aí, ó, recursos próprios, né? Recursos próprios, que é o capital próprio da empresa mais os resultados das vendas, certo? E diminuir do ativo fixo. Ou seja, se você pegar ali, né, tudo que você tem de recursos próprios, que é o capital próprio da empresa, o PL ali da empresa ali, e diminuir do ativo fixo ali, do não circulante, certo? Se sobrar alguma coisa, obviamente que esse recurso foi aplicado no circulante. Então, o raciocínio é lógico, né, gente? Se você pegar ali, compara o patrimônio líquido da empresa com o não circulante dela, e se esse patrimônio líquido tiver um valor superior ao não circulante, é óbvio que existem recursos que estão aplicados ali no circulante, certo? Então, o cálculo é bem simples, não tem muito mistério. É só fazer a diferença entre esses dois grandes grupos aí, para se chegar ao resultado disso. Perfeito? Então, se nós pegarmos nosso exemplo aí, que nós temos aí, o capital próprio da empresa, o valor é 8 mil, né? Aqui, ó. 8 mil. Nós temos aqui resultados acumulados no valor de 3 mil, certo? Então, isso aqui são recursos próprios. Então, nós temos 11 mil reais de recursos próprios, perfeito? Aqui, ó, 11 mil reais. Então, 8 mil mais 3 mil, certo? E se nós diminuirmos aí das contas do não circulante, que nesse caso aqui nós temos somente o imobilizado, certo? Somente imobilizado aqui, 13 mil, nós vamos ver aqui o valor do capital próprio mais, ou dos recursos próprios, né, que é o capital próprio mais o resultado das vendas, que é de 11 mil, ele é inferior ao não circulante, que é imobilizado. Bom, gente, se ele é inferior ao não circulante, significa dizer isso, que os valores que nós temos ali no capital próprio, de recursos próprios, ou no patrimônio líquido, eles estão totalmente aplicados em recursos, em ativos não circulantes, no caso aqui imobilizado. Por quê? Porque o imobilizado, o valor dele é 13 mil, e o capital próprio é 11. Então, o imobilizado é superior ao valor do capital próprio. Na verdade, existe ainda um valor de 2 mil reais que foi financiado para esse imobilizado, que não foi proveniente aqui do capital próprio da empresa, certo? Que foi trazido aí de situações com terceiros. Feito?
Então, podemos dizer aqui, que com esse resultado negativo que nós temos aqui, ó, que não existe financiamento de capital de giro da empresa que seja proveniente do capital próprio, do recurso próprio da empresa. Está claro para vocês? Beleza, professor. Explica de novo essa parte aí, por favor. Oi? Explica novamente essa parte aí, por favor, para eu não entender legal. Sim. Aqui, ó, vou voltar aqui para você entender aqui. O valor do capital próprio, os recursos próprios aqui, é 8 mil mais 3 mil de lucro, né? Nós temos aqui 11 mil reais de recursos próprios. Perfeito. O valor que nós temos de ativo fixo, que é a parte não circulante, daqui para cima tudo circulante, né, gente? Estoque, contas a receber, caixa de bancos é circulante, e o não circulante é somente esse mobilizado aqui, ó, 13 mil. Ele está superior ao valor dos recursos próprios. 11 mil, mobilizado 13. O que significa isso? Esses 11 mil foram totalmente aplicados aqui, nesse ativo, e ainda ficou faltando 2 mil que veio de outras fontes que não são dos recursos próprios. Então, aqui dessas fontes aqui, tem 2 mil que foi para financiamento desse ativo imobilizado. Tá? Para completar os 13 mil aqui, pegamos 11 mil lá do capital próprio, mais 2 mil de não circulante lá. Ou de circulante também, mas de terceiros, né, gente? Ok? Ok. Tá claro aí? Tá, até agora tá claro. Beleza. Se esse valor tivesse sido positivo, aqui, ó, o valor que tivesse sido encontrado, nós poderíamos dizer que esses valores estariam aplicados no capital de giro, tá? Se fosse positivo. Quando é negativo, é porque não tem aplicação de capital de giro, ou se fosse zero, né, também nós não teríamos aplicação de capital de giro em relação aos recursos próprios. Então, o capital de giro próprio, ele aumenta com a geração de lucros, com aporte de capital e com a venda de imobilizados, e diminui com a geração de prejuízos, distribuição de lucros e aquisição de imobilizados. Tá? E, por último aqui, para calcular o saldo líquido de caixa, que vai indicar para a gente a situação líquida de caixa, ou seja, o que tem no caixa em relação ao que foi emprestado de bancos, certo? Então, a gente vai ver aí, do valor que foi emprestado pelos bancos, quanto é que nós temos aí no caixa, certo? Como é que a gente calcula esse saldo líquido de caixa? A gente vai pegar o caixa, o valor de caixa, o saldo do caixa dos bancos, e diminuir do total de empréstimos. Beleza? Então, se a gente pegar aí, ó, caixa e bancos, né? Lá na... 3 mil aqui, ó, caixas e bancos, nós tínhamos 500 no caixa e 2.500 no banco. 3 mil. Nós estamos aqui com 3 mil de caixas e bancos, diminuído dos empréstimos que realizaram aqui, ó, empréstimos bancários de 8 mil. Certo? Nós pegamos aí, o total que foi emprestado, nós temos 3 mil somente em caixas e bancos. Então, ficou um saldo negativo aqui de 5 mil. Certo? Então, para onde foi 5 mil aqui? Que não está nem no caixa e nem no banco, que foi proveniente dos empréstimos. Ok? Esse valor encontrado indica que os empréstimos estão garantindo as atividades operacionais. E ainda também as imobilizações. Ou seja, dos 5 mil, podemos entender que 2 mil complementam o ativo fixo e 3 mil reais bancam a necessidade de capital de giro operacional, né, gente? Então, aquele valor que nós encontramos aqui, ó, 3 mil aqui, ó, necessidade, que é o primeiro cálculo que nós fizemos, necessidade de capital de giro, ele está sendo financiado por esses 5 mil aqui. Percebendo que nós temos um empréstimo de 8, só tem 3 mil no caixa. Então, para onde foi 5 mil? Uma parte foi justamente para financiar esses 3 mil lá de capital de giro, certo? E mais 2 mil para complementar o ativo fixo da empresa. E foi esses 2 mil que a gente achou aqui, ó. Então, esse ativo fixo mobilizado, ele foi financiado 11 mil de capital próprio, 2 mil de financiamento. Feito?
E esses 3 mil aqui que ficou faltando aqui, ó, para financiar o capital de giro operacional, também veio desse financiamento aí, que foi feito. Certo? De forma que ficou distribuído da seguinte forma. 3 mil está no banco, e desses 5 mil, 2 mil foi para o capital imobilizado, né, o ativo imobilizado, e o restante foi para o giro operacional da empresa, que também estava necessitando de capital. Está claro aí para vocês? Então, como vocês podem ver, as 3 informações, elas são complementares. Elas se complementaram aí no momento que a gente fez o cálculo, né? A gente fez o cálculo, primeiramente, da necessidade de capital de giro operacional, ó, somente giro operacional por juros operacionais. Encontramos a necessidade de financiamento de 3 mil, certo? Depois nós fizemos aqui o cálculo do capital de giro próprio, vimos que nós não temos financiamento de capital de giro através dos recursos próprios, e ainda ficou faltando até cobertura do ativo fixo da empresa, de R$2.000, perfeito? E aí, com essa diferença aqui, ó, dos empréstimos para o que tinha no caixa, de 5 mil, é que nós vemos que esse 5 mil aqui foi justamente para complementar esse 2 mil do ativo fixo e os 3 mil da necessidade de capital de giro operacional. Perfeito? Então, 3 mil mais 2 mil, fechou 5 mil, e deu de diferença aqui. Saldo líquido de caixa. Beleza, pessoal? Beleza. Tudo bem, então... Tamo junto. Professor, Pode falar. esse capital de giro, eu posso provisionar ele mensal, ou dependendo, eu posso fazer de 2 em 2 meses? Eu posso fazer essa previsão? Não, esse capital de giro, ele é feito em base mensal. Porque, o que acontece? As contas, né, salários, geralmente os pagamentos, eles são feitos nessa base de 30 dias, não é isso, Juliana? Geralmente. A não ser que o ciclo da empresa que você trabalhe, ela seja numa base de 60 dias. Aí, tudo bem. Faria sentido você trabalhar com 2 meses. Mas se a gente pegar uma regra geral, por exemplo, as contas, elas vencem sempre em 30 dias, né? Não tem pra onde fugir. Não é verdade? Beleza. Então, é isso. Galerinha, então, vou passar para vocês uma atividade, e aí, nessa atividade, vocês vão fazer aí, vão entregar até o final da aula, já trabalhando essa informação, né, que foi passada aqui agora para vocês. Vocês vão utilizar essas formulazinhas. Mesma coisa que nós fizemos aqui, que eu mostrei nos slides, vocês vão fazer nesse exercício, certo? Então, vocês vão fazer, calcular a necessidade de capital de giro operacional, verificar se o capital de giro está sendo financiado pelos recursos próprios e também ver o saldo líquido de caixa da empresa. Perfeito? Vocês vão fazer esses 3 cálculos aqui nesse exercício e também vão fazer aí também o cálculo do termômetro de insolvência, tá? Que é continuidade aí do semestre passado. Por quê? Porque nós não abordamos isso, eu falei para vocês que eu deixaria para a gente trabalhar agora no segundo bimestre ainda, já pensando na AV2, certo? Então, aquela parte que não caiu na disciplina, na avaliação 1, vai para a avaliação 2. Importante que vocês façam aí mais alguns exercícios de fixação de conteúdo, certo? Então, vou passar aí esses exercícios. Esses exercícios agora, mas aqueles anteriores, tudo vai cair na prova? Nessa segunda prova, você fala? Sim, sim. Não, a prova não é cumulativa. O que eu estou falando para você Eu sei que não é. Eu estou dizendo os exercícios que o senhor havia dado antes, sem ser. A um já foi, mas existem exercícios ali que o senhor vai passar na prova? Não, a parte que não caiu na V1 somente. Aí você vai juntar com esse da agora? A parte que não caiu na AV1 vai cair na AV2. Uhum. Que é só essa última parte de termômetro de Canitz, porque a gente tinha trabalhado pouco. Eu preferi não colocar nessa prova.
Eu sei. Nós não tivemos, né, termômetro de solvência na AV1. Eu falei, pessoal, vou deixar para a AV2, porque a gente ficava ali meio que já no finalzinho do bimestre, eu não quis apertar demais vocês, então deixei para o segundo bimestre agora, então a gente vai continuar com esse final do primeiro bimestre ali, né, para termômetro de campos, e agora com o que a gente estiver vendo aqui no segundo bimestre. Tudo isso vai entrar na nossa avaliação AV2, tá bom? Tá. Então, galera, é o seguinte, a atividade está aqui, tá? É para vocês fazerem hoje, enviar para mim até o final da aula. Então, nós temos tempo suficiente aí, agora que são 20 horas e 20 minutos, vocês vão baixar lá, vou postar também no grupo aí, né, para se alguém quiser pegar pelo grupo, tá? Então, tá aqui, ó, deixa eu diminuir isso aqui um pouco. Atividade de fixação, perfeito? E aí vocês vão pegar aí, ó, nós temos aqui essas contas aqui, ó, assim como nós vimos lá nos slides, né, vocês vão separar lá, separa o que é ativo, o que é passivo, igual foi separado aqui no slide, ó, vocês vão pegar, separar, pode fazer igual assim, ó, se vocês quiserem. Separa aqui a aplicação de recursos de origem, ou quiser botar ativo e passivo também, fica a critério de vocês, tá? Mas separa o que é ativo e o que é passivo, em relação a essas contas. E aí vocês calculam, né, a necessidade de capital de giro operacional, o capital de giro próprio e o saldo líquido de caixa, que foram os 3 cálculos que nós fizemos aqui. E depois, o termômetro de solvência, tá? Beleza? Então, para calcular o termômetro de solvência, vocês podem pegar também lá no próprio Moodle, né? Se nós pegarmos aqui, ó, eu recomendo que vocês peguem aqui, ó, para ficar mais fácil para vocês. Deixa eu ver aqui qual foi a atividade que nós fizemos. Acho que foi essa aqui, a 7, deixa eu só ver. Professor, o notebook está querendo descarregar, ó. O que está querendo descarregar? Seu notebook aí. Seu notebook? Tá, mas você não vai... Seu. Ah, o meu notebook está descarregando? Deixa também. Desligou aqui a tomada. Pronto. Obrigado por avisar, viu? Pessoal, então aqui, ó, lembra que eu passei para vocês aqui, ó, vocês podem pegar a atividade aqui, ó. Vou botar aqui. Esse gabarito da aula, da atividade aula 7 aqui, ó. Esse aqui. Que tem o quê? Que tem as fórmulas, né? Para calcular o termômetro de Cannes aqui. Perfeito? Então, façam aí e enviem até... Vou dar o prazo aqui até o final. Estou um pouco mais tarde, né? Quem quiser ficar até mais tarde, mas dá para vocês terminarem aqui. A gente tem mais de 1h30 para vocês terminarem aqui esse exercício. Dá para fazer tranquilamente até as 10 horas, tá? Mas vou dar mais um prazozinho além das 10 horas. Às vezes tem alguém que fica um pouco mais, né? Tá certo? Pode utilizar isso aqui como base também, ó, para fazer a atividade. E aí é só trocar os valores, né, gente? Aqui está o valor da atividade que nós fizemos na aula 7. Ó. Mas vocês têm que trocar aí pelos valores em relação a essa atividade aqui, ó, que eu passei hoje. Tá claro para vocês? Hein, pessoal? Marrom menos. Marrom menos? Então é isso. Façam a atividade. Eu já cheguei já bem depois, já quase no meio da aula. Eu peguei o bonde andando. Foi, né? Pois é. Façam atividade aí, me enviem, né? Ah, não consegui fazer 100%. Envia para mim até onde você conseguiu fazer. O importante é enviar a atividade. Lembrando, mais uma vez, a todos, que esse bimestre, as atividades, elas, se nós pegarmos lá no plano de ensino, elas não valem pontos, né? As atividades, o que vale ponto é o trabalho de conclusão da disciplina, da unidade curricular. Mas a atividade continua valendo ponto para mim, pessoal. Como já falei ontem para a turma de ontem, estou falando hoje para vocês, que isso conta, e eu vou levar em consideração sim, tá? No momento que eu precisar
estar até ajudando alguém aí, né, que esteja precisando de um ponto, às vezes está ali, né, enfim, não tem que ficar de recuperação. Se eu perceber que a pessoa está se dedicando, está fazendo atividades, eu não pensarei duas vezes em contemplar essa pessoa aí com, né, um ponto a mais aí para que ela não fique de recuperação. Aquelas pessoas que não fazem atividade, não participam da aula, fica sempre a dever, infelizmente, e aí no momento que está ali numa possível recuperação, eu não tenho como ajudar, tá bom? Então, minha forma de trabalhar é essa, eu acho que é uma forma justa, que contempla aqueles que são merecedores, beleza? Então, quem está se dedicando, quem está correndo atrás, vai ter ponto positivo comigo, sim, nesse bimestre, tá? Vou fazer aqui a chamada, e aí a gente, eu vou liberar para vocês fazerem a atividade aí, tá? Vamos fazer. Vamos lá, rapidamente aqui. Atenção para a chamada aí, pessoal. Amanda Dantas. Presente. Ana Caroline. Ana Caroline. Anderson Carvalho. André Gonçalves. Pelo Francisco. Presente, professor. E André, acho que eu tinha visto André aqui, gente. Não, acho que eu tinha visto André. Auriciane. Presente, professor. Ainayara. Presente, professor. Bruno. Presente, professor. Caroline. Caroline. Christian. Iane. Presente. Daniele. Presente. Douglas. Douglas. Ebert. Chat, professor. Tá no chat? Aqui, professor. Evelyn. Presente. Fernanda Alves. Presente. Fernanda Pereira. Presente, professor. Flávia. Presente. Gabriel. Gabriel Carvalho. Gabriel Clemente. Presente, professor. Genildo. Giovana dos Reis. Cadê Giovana dos Reis? Gisele. Genildo está presente, professor. Genildo está presente, eu sei que você está presente. Eu vi você aí. Carol, chegou na hora da presença, Carol. Eu tinha dado falta aqui para Carol. Carolina. Glenda Maiara. Glenda. Thiago. Presente. Isabelle. Presente, professor. E o Darli. O Darli, não. Jefferson Cassiano. Jefferson Gomes. Jennifer Lohane. Cadê a Jennifer? Josiane. Peraí. Josiane, tá aí, Josiane? Jordânia. Presente, professor. Jordânia. Joyce.
Joyce Carine. Juliana da Rocha. Presente, professor. Ludmila. Presente, professor. Luiz Eduardo. Luiz respondeu no chat. Maria de Jesus. Pois não, professor. Boa noite. Maria Soraya, boa noite. Presente, professor. Mariana. Bispo. Presente, professor. Mariana Bispo. Ok. Mariana Vieira. Mariana Vieira, tá aí não? Matheus. Matheus. Maíra. Micael. Presente, professor. Milene. Euseli. Presente, professor. Núbia. Presente, professor. Patrícia. Patrick. Pedro Henrique. Ayan. Presente. Raquel. Presente. Renata. Presente. Ricardo. Rodrigo. Eu tinha visto o Rodrigo aí. Cadê o Rodrigo? Aqui, Rodrigo Borges. Rodrigo, você tá aí, Rodrigo? O Borges, sim. Ok. Solange, tá aí também. Thalita. Eu. Tainara. Tainara. Não. Milene aqui entrou agora. Milene. Professor, já entrei de volta. Patrícia. Já coloquei presença também para você. Vitória. Presente. Viviane. Presente. Wesley. Arbel. Yasmin. Presente. Professor, Oi. Gisele, tu colocou presença? Gisele. Eu fui ali na cozinha, bem na hora que você fez a chamada. Não, mas está presente aqui. Tá bom, obrigada. Presente. Galerinha, então faça atividade, me envie, eu vou dar o prazo aqui para vocês. Professor, Oi. a Charbel está presente, ela colocou no chat. Charbel está presente. Tá bom. Obrigado por falar aí. Então, galera, é o seguinte, ó. Só que, vamos ver aqui, atividade. Podem começar a fazer, me enviem aí. Vou deixar aí para vocês enviarem até a meia-noite, né? Eu sei que vocês vão enviar até as 22, mas, sei lá, vai que alguém, né, resolve ficar até mais O que, tarde. professor? Que é até meia-noite. A atividade de hoje. Ai, meu Deus, não sei fazer. Professor, não sei fazer isso, não. Pois é, acabei de explicar como é que faz. Mas eu não entendi, não. Mas agora que você vai falar que não entendeu, você tinha que ter falado na hora. Não, professor, é porque, Eu tipo, expliquei. quando eu não entendo, eu leio depois, aí eu entendo. Aí o senhor já mete uma atividade na gente, aí... Oi? Quando eu não entendo, eu leio depois, eu vejo a aula de novo depois e vou estudar quando eu tenho tempo no trabalho. Aí o senhor já mete uma atividade valendo ponta aí. Você entrou agora na aula, Fernanda? Você estava aí? Não, eu tô desde 7 e pouco. Ah. E aí, no momento que eu estava explicando, você não perguntou por quê, que você não estava entendendo. Por quê, professor? Eu tenho tanta dúvida nessa matéria que eu não consigo nem explicar o que eu tenho dúvida. Mas aí a gente não pode se pautar por isso, né, Fernanda? Eu preciso que você faça um acompanhamento aí, que você pergunte. Porque se eu ficar dependendo dessa situação, eu nunca vou passar uma atividade para vocês. Aí fica complicado, entendeu? Eu preciso que vocês tentem fazer. Mesmo que você não acerte, você tem que ir lá tentar fazer, tá? Beleza, não consegui fazer, vou tentar fazer no meio da semana. Tudo bem,
pode fazer, não tem problema, tá bom? Mas a atividade é importante, porque o que acontece? Tem gente, de repente você tem tempo no meio da semana, mas tem muita gente aqui que não tem tempo no meio da semana para fazer atividade. Eu tenho muitos alunos que falam, professor, eu só consigo fazer atividade na hora da aula, porque eu trabalho o dia inteiro, eu tenho outras coisas, entendeu? Não, eu Então, assim, trabalho o dia inteiro, professor, mas, tipo, quando eu tenho uma pausa ou outra, eu vou assistir a aula e tentar fazer minhas atividades e meus trabalhos. Então, mas aí vai da sua, entendeu? Da sua característica, da sua janela de tempo, que nem todo mundo tem. A gente tem que se adequar ao todo, não dá para ficar se adequando a situações específicas, né? E minha forma de dar aula sempre foi assim, não vai mudar, não. É sempre passando, imagina só, se eu ficar aqui 3 horas falando para vocês, falando, e depois até só passar a atividade no meio da semana. Vocês não vão aguentar, vai ficar muito puxado para vocês. Então, a forma didática, para efeito de não ficar cansativo, é essa. Eu explico para vocês, passo a atividade, vocês fazem, que seria como a gente faz na sala de aula, tá? Ah, mas nem se compara a sala de aula, não, professor. Não, claro. Mas aí eu peço um pouquinho de tranquilidade e compreensão, Fernanda. Mesmo que você não acerte o exercício, tenta fazer. Para mim, o que mais vale é você tentar fazer. Tá bom. Tá bom? Tá Então, ótimo. beleza, galera. Então, ficamos fechados aí por hoje aí, ó. Professor, Oi. eu que entrei agora, Patrícia, que eu tava saindo para casa. É aquela fórmula que o senhor botou, o senhor quer que a gente faça esse exercício, que eu não abri, que eu acabei de entrar. Vocês vão fazer o exercício aqui, igual eu expliquei nos slides, ó, usando essas formulazinhas que nós temos no slide. Calcular esses 3 valores aqui: necessidade de capital de giro operacional, capital de giro próprio e saldo líquido de caixa, e também calcular o termômetro de Canitz, que é a matéria que a gente terminou o primeiro bimestre, tá? Que são essas fórmulas aqui. Beleza? Beleza. Até meia-noite, que é para entregar? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar o prazo até amanhã, às 19 horas. Pronto, que aí eu Fechou. Até amanhã, tá aqui. bom. Obrigada, professor. Que aí é o seguinte, quem já quiser se livrar, gente, já entrega logo. Por quê? Porque amanhã é outro dia, né? Então, vou fazer logo, já envia, já deixa pronto e se livrou. A pessoa não teve condição, vou dar mais tempo aí, entrega até amanhã. Vou deixar até às 19 horas de amanhã. Fechado? Então, estamos fechados por hoje aqui. Alguém tem mais alguma coisa aí, alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta, professor. A receita operacional de vendas, eu coloco no ativo ou no passivo? Tá bom mesmo. A receita operacional de vendas aqui, ó, ela reflete positivamente como sendo o valor do ativo. Só que aqui é do passivo, né, do patrimônio líquido. Só que o que acontece aqui? Ó, né? Vocês vão pegar essa receita e calcular em comparação às despesas. Nós temos despesas aqui, tá vendo? Despesa com salário, despesa com impostos. Então tem que subtrair? Vai pegar a receita, diminui das despesas, o que sobrar, você leva lá para o patrimônio líquido. Porque lá é só lucros, tá? Então, como você viu aqui, ó, nós trabalhamos aqui nos slides, nós trabalhamos com lucro. Tem aqui, ó, lucro acumulado. Então, o que é o lucro? A diferença entre a receita e a despesa. Certo? Então, você pega aqui, ó, pega a receita, diminui dessas despesas que estão aqui, são 2, né, somente. O que sobrar, você leva como lucro lá para o PL, tá bom? Professor, tem que permanecer na sala? Não precisa permanecer na sala, não. Pode sair, não tem problema. E vai fazer chamada outra vez ou só foi só essa? Não, eu só faço chamada uma vez. Não faço chamada 2 vezes. É para fazer aquela divisão do ativo e do passivo, igual tá no slide, e colocar o total lá embaixo? Então, eu recomendei que vocês façam isso para facilitar na hora de fazer o exercício, né, gente? Professor, obrigado. Dá uma olhadinha, por favor, se eu tô com presença, porque a minha internet tá ruim, aí toda hora eu saio e entrava. Boa noite. É o Jefferson Gomes. Já coloquei presença aqui, realmente não tinha. Ok, Jefferson? Beleza, obrigado. Então é isso, galerinha. Então, boa noite. Façam atividade e envie até amanhã, tá bom? Quem enviar hoje, melhor ainda.
já fica livre. Quem não puder, não conseguir, está com dificuldade, tem mais um dia aí para fazer. Fechado? Fechou. Boa noite, professor. Boa noite. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite.